Uma conexão com a divindade, uma consolação a mais nas horas difíceis. A prece instiga a curiosidade não só de religiosos, mas também de homens da ciência. No programa de hoje você vai conhecer uma pesquisa feita por médicos da Universidade de Brasília e que mostrou a influência da prece sobre a saúde. Na entrevista, o nosso convidado, Carlos Sá, fala sobre a visão espírita da oração. A força da prece se encontra dentro do sentimento de quem a profere. E ainda, livros, o Espiritismo Responde e o Evangelho no Ar. Tudo isso daqui a pouco. Nós já voltamos. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Junto com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas. Um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. A prece tem influência sobre o organismo? Veja o que diz a ciência. A prece ocupa lugar de destaque em praticamente todas as religiões do mundo, vista como um ato de humildade diante de Deus. Na doença e no sofrimento, o ser humano costuma recorrer à prece, pedindo socorro e auxílio. E o que diz a ciência? O médico Eduardo Tosta, da Universidade de Brasília, decidiu investigar o assunto. Durante 3 anos, ele e sua equipe estudaram o efeito da prece sobre o organismo. Participaram da pesquisa 52 estudantes de medicina. As preces eram feitas por um grupo de 10 pessoas de diferentes religiões, que recebiam a foto e o nome do voluntário por quem rezariam. Quando aqueles que receberam a prece foram comparados aos que não receberam, ou o mesmo indivíduo foi comparado antes e depois de receber a prece, ficou comprovado o aumento da estabilidade do organismo. Essa nossa pesquisa especificamente mostrou que a prece, em primeiro lugar, atua em indivíduos sadios, diferente da maior parte das outras investigações que avaliavam o papel na cura da doença, o nosso foi indivíduos sadios. Segundo, que ela atua sobre o sistema biológico, fagocitose, que é um mecanismo de defesa. E terceiro, que ela não atua, pelo menos no nosso sistema, através da redução do estresse, que é o que nós imaginávamos. Saúde é equilíbrio. Saúde e harmonia. O momento que você estabiliza uma função, você está concorrendo para quê? Para a saúde. Ao contrário, se nós tivéssemos aumentado a fagocitose, qualquer aumento de uma função pode tirar a doença, inclusive uma função potencialmente boa como a fagocitose. A ciência está mostrando que existe uma razão por trás de tudo, a razão nós não desconhecemos, mas o efeito é esse, nós não sabemos o que é a prece. Ninguém sabe, e talvez nós nunca viemos a saber o que é isso, mas o simples fato de saber que ela pode fazer o bem, está ao alcance de todos nós, e nós podemos beneficiar nossos pacientes com isso, por que não usar? Nós estamos simplesmente pisando no terreno ainda muito pouco conhecido, com a humildade de um aprendiz que nós temos que ter. Então, a lição, uma das lições grandes, foi saber o quão pequeno, foi constatar o quão pequeno nós somos. Mas, quando nós estamos frente à prece, usando, ou trabalhando, ou estudando, ou procurando aprofundar um pouco nessa coisa misteriosa que é a transcendência, que é a espiritualidade, que é o amor, que é Deus, alguma coisa, por tudo isso junto, nós temos que ver com a imensa humildade, saber quão pequenos nós somos, como a nossa ignorância é incomensurável, mas ao mesmo tempo de saber que nós temos a oportunidade de
nos colocar frente a frente com uma verdade dessa. Aí nos dá de saber que nós somos parte dessa grandeza. Isso é uma lição muito importante. Nós vamos falar um pouco mais sobre prece com o convidado Carlos Sá. Ele é palestrante espírita. Carlos, podemos ou devemos fazer preces? Devemos. Até por um mandamento originado do próprio Cristo, orai e vigiai. É o conjunto de valores que é oferecido ao homem como condição essencial à sua manutenção equilibrada no decurso da experiência terrena. Tanto que a prece sem vigilância, ela pode ser, de certa forma, inócua. A prece, para ser efetiva, precisa estar alicerçada no conhecimento daquilo que se pretende, na justeza daquilo que se pede, que se solicita, e principalmente no sentimento adequado da gratidão que venha se expressar na prece. Daí porque isso não passa a ser apenas uma faculdade, mas um mandamento. O que é a prece na doutrina espírita? A prece, para os espíritas, é o refrigério, é o refúgio, é o oásis, em que a alma prisioneira do guante carnal pode sentir-se momentaneamente sobrelevada, distanciada das vicissitudes e do cerceamento da matéria, para vivenciar, por enquanto, um pouco, o seu real estado, que é o estado espiritual. Através da subjetividade da prece é que a alma se projeta além do corpo e pode até, por sensações que são adequadas ao momento de cada um, vivenciar o êxtase espiritual, que é profundo e que é definitivo. A prece dá sustentabilidade à vida, dá sentido à vida e respeitabilidade à vida. Devemos fazer preces apenas para pedir? Seria muito egoístico, né? Ou seria muito exclusivista, colocaria a criatura numa posição de direito, de privilégio. A prece, todos nós sabemos, ela pode ter 3 enfoques. Ela pode ser gratulatória, agradecida, ela pode ser louvatória, de reconhecimento e louvor, a potência paternal de Deus, e pode ser também de pedido. Na verdade, toda prece bem orientada, bem concatenada, ela parte do louvor, da gratidão, para finalmente chegar ao pedido. Pedir por pedir é colocar-se numa posição antagônica, hegemônica diante do Pai. Antes de pedir, temos que reconhecer o poder. E em reconhecendo o poder, agradecer o poder. E em louvando e agradecendo, na submissão filial, pedir. Isso cabe a nós. Agora, depois de louvarmos, de agradecermos, podemos pedir qualquer coisa? Aí é que está. O pedido precisa estar justificado pela consciência. Pedir qualquer coisa seria como a criança inocente, leviana, que solicita tudo que vê, que tudo que vê pede. Nós já não somos mais crianças e, por consequência, devemos ajustar a nossa consciência ao que pedimos. Normalmente pedimos para que se afastem de nós as dores, os guantes, as vicissitudes, as dificuldades. Entretanto, muitas vezes pedimos que se afaste de nós o medicamento, o remédio, a solução de recuperação das nossas enfermidades morais. Se, entretanto, pedirmos ao Pai que nos ajuste as forças, que nos equacione os sentimentos, no sentido de podermos suportar a necessidade daquele remédio abundante e generoso, isto é conforme a lei. De tal maneira que, ao pedir, devemos sempre pedir reforços morais que nos capacitem a bem superar as dificuldades inerentes à natureza da vida terrena. E aí, num raciocínio bem simples, então, aquela pessoa que está muito endividada, está com problemas financeiros, vale pedir na prece para acertar na loteria, para ganhar na Mega Sena?
até de um ponto de vista de lazer espiritual, mas não com validade, né? Porque é justo que muitas pessoas em desespero, em dificuldade, busquem as soluções que estão mais próximas de si, na sua visão mais materialista da vida. Entretanto, a solução das dívidas seria, acima de tudo, evitar amontoá-las. Mas em existindo as dívidas, que muitas vezes são decorrência das fatalidades da vida, elas devem ser socorridas pela emulação do trabalho, pelo esforço dos valores do conjunto familiar, do benefício dos amigos, enfim. Menos pedir a loteria, porque a loteria, por ser aleatória, está sujeita a uma espécie de fatalidade e não seria recomendável em nenhum momento. E pedir para que um ente querido não morra? É difícil dizer às pessoas que não peçam. Seria até injusto dizer às pessoas não peçam. Porque, embora pedindo, se for justo que haja aquela desencarnação naquele momento, ela ocorrerá. Entretanto, há determinadas situações em que a misericórdia divina atua decisivamente em benefício de um conjunto. Há uma narrativa muito tocante de André Luiz que fala da iminência da desencarnação de uma avózinha muito querida, e cuja nora encontrava-se em vésperas de dar à luz, e cuja desencarnação poderia acarretar danos ao nascituro e à própria grávida gestante. O netinho, já vivo em desdobramento, implora às potências espirituais, aos amigos espirituais, que delonguem um pouco mais a desencarnação da avózinha, no sentido de preservar a incolumidade do nascimento do irmãozinho que chegaria. Como isto não afetaria absolutamente as determinantes da vida e acomodaria valores de amor muito mais extensos, foi dada uma prorrogação de vida àquela avózinha, no sentido de que só depois ela viesse a desencarnar. Nesse caso, houve justiça no pleito do netinho. E aí o atendimento foi concedido. É difícil, né? Desculpa. É difícil. É difícil ajuizar qual o momento. Então, não pedir por pedir, não desperdiçar os pedidos, mas desde que a consciência ela esteja retilínea e envolvendo não o meu interesse porque peço, mas o interesse do próximo a quem eu pretendo beneficiar com o pedido, é justo que se peça. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para a segunda parte dessa entrevista sobre prece. Não perca, até já. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Voltamos para a segunda parte da entrevista sobre prece. O nosso convidado, Carlos Sá. Carlos, podemos fazer prece pelos outros? É bom? É recomendável? É sempre oportuno. Não deixa de ser uma manifestação da caridade. Particularmente quando essa prece é feita no recolhimento interior, em que o preceito de não sabe a mão esquerda o que faz a mão direita se faz presente. Pedir pelos outros é um dos grandes exercícios de humildade e de prática da caridade. Não simplesmente pedir por pedir, mas dentro do ajustamento consciencial, identificando a questão dos infortúnios pessoais, particularmente aqueles ocultos que nos venham a ser desvendados, pedir com fervor. Não o afastamento da prova, porque não sabemos exatamente qual a medida da justiça divina, mas o fortalecimento do indivíduo, tal como pedimos para nós, a fim de que ele possa airosamente superar
as suas provas, as suas dificuldades. Carlos, aonde é que está a força da prece? É naquilo que eu quero muito, que eu desejo e que é justo? É na prece individual? É na prece coletiva? Onde é que está a força da prece? A força da prece se encontra dentro do sentimento de quem a profere. Ali é a usina geradora de forças, capaz de dar à prece um tônus energético que, em determinadas situações, atua de forma tão intensa que altera até mesmo a estrutura da matéria. É uma força cujas dimensões e medições o homem ainda não está capacitado a fazer. Mas pelo resultado, pelos efeitos alcançados em inúmeras situações, é justo entender que a partir do sentimento de bondade, você tem aí uma dimensão de força da prece, aliada à justeza do pedido, do pleito. Esse conjunto de valores é que, bem trabalhados pela consciência daquele que profere a prece, vai conferir a isso, a prece, esse conjunto de forças que, como eu disse antes, pode até alcançar a intimidade da matéria, modificando. Nas curas que nós temos tantos testemunhos, por exemplo. E no mundo espiritual, qual é o impacto dessa prece? Nós devemos orar pelos mortos, pelos desencarnados? Como é que eles recebem isso no mundo espiritual? Os espíritos desencarnados, pela sutileza do envoltório de que se reveste no plano espiritual, são mais sensíveis à força da prece. E não apenas à força da prece, são sensíveis aos sentimentos emanados das criaturas que os alcançam benevolamente ou perversamente, de conformidade com a qualidade desses sentimentos. No plano espiritual, a prece, por suas características imateriais, ela alcança dimensões e alcances muito maiores do que no plano físico. É amplificado? Com certeza. Por quê? Partindo da fonte essencial da prece, que é o espírito, agente causal da vida, nós temos dentro do plano espiritual uma faculdade de ampliação, de tal monta, que como Kardec, por falta de analogia mais moderna, dizia, comparando a prece ao telégrafo sem fio, ela alcança o infinito. No plano físico, ela pode ter alcances reduzidos pela própria resistência do plano material. No plano espiritual, contudo, que é imaterial, o alcance da prece é absolutamente imensurável. Ela vai ao infinito. O fluido universal, que é o grande condutor do pensamento, é o repositório da prece. E onde quer que estejamos, projetaremos nossa prece aonde o desejarmos, se as condições para tal tivermos conosco. Como é que fica, qual é o impacto, por exemplo, da prece de um familiar que perdeu um ente querido, por exemplo, que se suicidou? Como é que esse espírito suicida pode receber essa prece? Quer dizer, como é que essa pessoa que está aqui deve encaminhar essa prece? É possível fazer essa prece e ajudar esse espírito suicida, por exemplo? Eu diria que é indispensável que haja prece. Porque mesmo que o espírito que delinquiu contra a lei encontre-se em situação de impossibilidade vibratória de perceber no nível consciente o efeito da prece, ele será beneficiado a si mesmo. Por quê? Tudo que dimana bem, tudo que emana bem, tudo que fale de amor, produz efeitos profundos em qualquer indivíduo, onde quer que esteja. No caso do suicida, apenas comentando em paralelo, por mostrar-se refratário momentaneamente face à delinquência praticada, a obtenção de estado consciencial equilibrado. Aparentemente encontra-se isolado no contexto do seu sofrimento, da sua dor. Entretanto, não é assim. Mesmo ali, naquele guante de dores cruciais,
ali estará, a pouco e pouco, assistido, amparado, mitigado em sua sede de libertação, graças à prece intercessória, benéfica, que o alcançará sem dúvida alguma, e deve ser um preceito de amor, particularmente orar pelos suicidas. E recordo-me do exemplo da Dona Ivone Pereira, que eu costumo sempre citar como exemplo e modelo de médium e espírita, em que ela, durante longos anos da sua vida, às 18 horas de cada dia, recolhia-se em prece em favor dos suicidas. E nesse trabalho conseguiu angariar profundos sentimentos de amor de tantos centenas, milhares de criaturas por ela beneficiadas. Algumas pessoas pensam o seguinte: bom, a pessoa morreu, se ela vai para o céu, ela já está no céu, não há a menor necessidade de fazer uma prece para quem já está no céu. Se ela já está no inferno, bom, ela está no inferno, e aí? Essa prece consegue resgatar essa pessoa? O que você diria para quem pensa dessa forma? Olha, em primeiro lugar, é preciso entender que a lei que rege a vida chama-se amor. Em segundo lugar, o pai jamais deserdaria qualquer dos seus filhos. Em terceiro lugar, não me cabe julgar e avaliar os desígnios de Deus. E as leis divinas, elas são imutáveis nas suas determinantes. Mas como Kardec também nos orienta, graças à pedagogia invejável que nos oferece, diz que a inutilidade da prece, uma vez que Deus conhece e a necessidade de cada um já está determinada, seria como se o homem pretendesse alterar o tempo só por movimentar os ponteiros de um relógio. Ao movimentar os ponteiros do relógio, ele não está modificando o tempo, nem derrogando as leis divinas. Está apenas utilizando um mecanismo que é seu, e a prece é um mecanismo do indivíduo, e ele pode oferecer a Deus, cabendo a Deus entender do mérito e do atendimento da prece. Negar-se, contudo, a pensar no bem, a fazer o bem, a executar o bem, sob a alegação de que é inútil, acredito que seja a criatura colocar-se acima de Deus. Para nós podermos concluir essa entrevista, eu tenho o direito de pedir a Deus que perdoe as minhas faltas? É válido um pedido desse na prece? É válido. É válido desde que seja acompanhado de um arrependimento puro e sincero e de uma promessa de refazimento do erro. Por isso que nós somos sujeitos às provas, a fim de testarmos se já estamos isentos do mesmo erro, mas estamos também sujeitos às expiações, às reparações. Pedir a Deus que nos perdoe deve ser um pedido constante, porque estamos em constante equívoco. Mas se nutrirmos, juntamente com o pedido, um desejo profundo, sincero, devotado, de refazermos o equívoco e nos reformarmos, com certeza será muito agradável a Deus. Muito obrigada, Carlos, por essa entrevista, por esses esclarecimentos sobre a prece. Obrigado. Olá! Vimos no programa de hoje que a prece é um instrumento muito eficiente na cura de doenças. Mas antes de tudo, a prece é uma forma de conversar com Deus. A verdadeira prece, aquela que é agradável aos olhos de Deus, é a prece gratuita, feita de coração, sem esperar retribuição nem agradecimento. Em toda a literatura espírita, temos exemplos dos benefícios que a prece pode trazer. Mas os exemplos mais belos estão nos livros de Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, você encontra profundos ensinamentos sobre a prece. É o capítulo 2 da terceira parte. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 26 e 27, você encontra textos sobre a ação da prece nos encarnados e desencarnados. No final do livro, há uma coletânea de orações escritas pelo próprio Allan Kardec. Por fim, um exemplo tocante do poder da prece.
A Revista Espírita de 1860 traz a história de um espírito perverso que foi auxiliado pelas preces de um casal cheio de compaixão. As orações aliviaram o sofrimento do espírito e lhe trouxeram de volta a esperança. Vale a pena conferir. Uma ótima leitura e muita paz. A FEB lança uma nova versão da mais completa biografia de Allan Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Van Tuyl, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. Olá, essa semana a Cris nos enviou uma seguinte pergunta. Gostaria de saber se já houve algum espírito que desde a sua criação optou sempre pelo caminho do bem, ou faz parte do ser humano só aprender através dos erros e da dor. Jesus seria um deles? Cris, em resposta à questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga aos orientadores espirituais qual o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e exemplo, recebemos dos potentados espirituais a resposta de que este modelo é Jesus. A doutrina espírita nos esclarece que o bem é tudo aquilo que está conforme os princípios e as leis naturais, e que o mal é naturalmente tudo aquilo que vai ao encontro desses princípios, aquilo que, contrariando estes princípios, traz para o indivíduo uma série de lições e de reaproveitamento. Quando nós entendemos a possibilidade de um espírito, desde o início de sua criação, ter se desenvolvido exclusivamente trilhando o chamado escolha ou caminho do bem, somos forçados a reconhecer uma dificuldade nisso, porque há naturalmente, no começo da vida espiritual, o elemento ignorância, ou seja, o desconhecimento da lei. E diante do desconhecimento da lei, é natural que o indivíduo, em alguns instantes, a contrarie como um dispositivo de aprendizado. No entanto, se essa pergunta se estabelece da seguinte natureza: há aqueles que desde o início, aprendendo a lei, não a contrariaram mais, a resposta é certamente positiva, e esta parece ser a indicação da condição de Jesus, conforme entendimento do Espírito Emmanuel. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. As misérias, as decepções e as dores físicas que enfrentamos nas nossas vidas encontram consolações na fé que nós temos no futuro, nas lições que Jesus veio nos ensinar para que pudéssemos compreender a função da nossa estada aqui nessa experiência presente de reencarnação. O preço que nos é cobrado para que nós possamos ter esta consolação das vicissitudes que nós enfrentamos é que nós possamos nos dedicar com todas as possibilidades das nossas forças à prática do amor e da caridade. O Terceira Revelação de hoje está no fim. Escreva para nós. O nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Tenha uma semana cheia de paz.